estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, ou seja, fala aleatória, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Aqui temos a expressão consciência boa. 1 Timóteo 18, um pouquinho adiante, 18 a 20. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 a 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que foste antecipadamente objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Isso é uma palavra de oração. Senhor Jesus, eis-nos aqui na Tua presença. Nós rogamos que mais uma vez, Senhor, Tu estejas aqui conosco. Mais uma vez, Senhor, cativa os nossos corações para Ti. Nos dá aquela atitude de Maria, de nos colocarmos aos Teus pés para receber as Tuas palavras de vida eterna. Este momento não é um momento comum, Senhor. É um momento muito importante. Não por causa da minha pessoa que vou falar, mas porque nós estamos aqui na expectativa de que Tu venhas a falar conosco, apesar de nós, apesar das nossas limitações como instrumentos Teus, como aqueles que recebem a Tua palavra, nós confiamos na capacitação do Teu Espírito Santo para realizar toda a Tua obra nesta manhã. Então nos apresentamos diante de Ti, pedimos, Senhor, sê conosco, usa de misericórdia, fala, queremos Te ouvir e Te obedecer. Entregamos esses momentos nas Tuas mãos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos buscando aqui entender o que é a vida piedosa. Estamos adotando, nessa sessão, aquelas 3 epístolas que Paulo escreveu ao final do seu ministério, chamadas de epístolas pastorais, 1º e 2º Timóteo e Tito. E estas epístolas nos mostram um retrato da condição da igreja, após aqueles 5 anos em que Paulo esteve ausente de um ministério direto junto aos irmãos. Então, quando Paulo sai da sua prisão em Roma, ele encontra um contexto, e essas epístolas, elas nos mostram esse contexto. Não é somente 1º e 2º Timóteo e Tito. Se nós lermos 2 Pedro, se nós lermos a epístola de Judas, que foram escritas na mesma época das epístolas pastorais, nós vamos ver o contexto da igreja, irmãos. Nós vamos ver o perigo das heresias, das doutrinas enganosas, dos desvios nos ensinos. Nós vamos ver que algo aconteceu.
E que por causa disso, Paulo então enfatiza esse tema da piedade. Nós vimos o significado da piedade, da palavra piedade, que é, no original, consagração ao bem. E que nós sabemos que o sentido espiritual é a consagração ao Senhor, a dedicação a Ele, aquela atitude que olha para Ele, que espera nele, em uma constante disposição a ouvi-lo e a obedecê-lo. A piedade é uma comunhão responsiva, é uma comunhão contínua, ela não é uma comunhão isolada em alguns momentos. Eu faço uma devoção aqui de manhã, é importante fazer isso, sim. Eu tenho uma oração aqui ao meio-dia, eu tenho um tempo de leitura da palavra mais à noite. Isso é importante, essas disciplinas são importantes. Mas a piedade fala de uma comunhão constante que se estende, mesmo naqueles períodos em que nós não podemos estar separados do trabalho, do estudo, do contato com pessoas. Ela não é interrompida. A vida piedosa é uma vida de comunhão constante. É uma vida de orar sem cessar. E ao mesmo tempo é uma vida de comunhão responsiva. Ou seja, não é apenas eu que estou em comunhão com o meu Senhor, mas o meu Senhor fala. O meu Senhor se revela. O meu Senhor coloca impressões no meu coração e eu respondo. Com obediência, com atitudes, ao que Ele coloca para mim. É uma comunhão contínua e responsiva. Nós vimos que isso é piedade. Nós vimos aquela lista de atributos morais, qualidades de caráter, nas quais Paulo insiste junto aos irmãos de Éfeso, de Creta, que são expressão da vida piedosa. E quando nós vemos todas aqueles atributos de caráter, nós podemos até, se nós realmente temos um coração desejoso da piedade, nós podemos até desanimar. Mas na verdade, nós descobrimos que a piedade, ela não é algo que nós buscamos pelo nosso esforço próprio. A piedade, ela é uma pessoa. É uma pessoa misteriosa, é o mistério da piedade, né? Nós lemos ali, 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade. Esse mistério é um mistério que só pode ser revelado por Deus, para aqueles que desejam ser como seu Filho. Se nós desejamos conhecer a piedade, então o mistério da piedade nos será revelado. Ele não está em nós pessoalmente, ele está na pessoa do Filho, naquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, e hoje está na glória, porque foi recebido lá, está em autoridade. Este é o mistério da piedade. Ele é, o nosso Senhor é a piedade. E o nosso Senhor se fez carne. Ele veio a esse mundo para nos salvar. Não somente para pagar o preço dos nossos pecados, glória a Deus por isso, mas para nos dar a sua vida. Nós, quando cremos nele, nós recebemos a sua vida em nós. E é essa vida que é uma vida piedosa. Portanto, aquilo que os nossos irmãos têm falado, nosso irmão Mac nos lembrou ontem à noite do fundamento da nossa vida cristã, que é Cristo em nós, Cristo recebido, Cristo vivendo em nós, Cristo crescendo em nós, nós conhecendo mais. E nosso irmão César tem falado na segunda sessão da manhã sobre nós entendemos o papel da nossa alma, da nossa personalidade, em compreender essa vida que está no nosso espírito, cooperar com essa vida e permitir que essa vida se manifeste por meio do nosso corpo físico neste mundo em que nós vivemos. Então, tendo visto o mistério da piedade, nós hoje queremos avançar. Nós já falamos que existem 3 aspectos nas epístolas pastorais, 3 termos, expressões que Paulo também repete, e que no meu entendimento, irmãos, são chaves para nós entendermos o que é a vida piedosa. São esses termos: o primeiro, a boa consciência; o segundo, a sã doutrina; e o terceiro, as boas obras.
Vocês veem que são palavras, né? Consciência, doutrina, obras. Elas têm qualificativos. Boa consciência, sã doutrina ou doutrina saudável. Boas obras. Por quê? Porque pode haver uma má consciência. Pode haver má doutrina. E pode haver obras que não são boas, que não são dele. Então, vamos começar pela questão da consciência. Nós já vimos aqui 2 versículos, no primeiro capítulo de 1 Timóteo, que tratam da consciência. Essa palavra consciência ela é mencionada 6 vezes nas epístolas pastorais. 4 vezes em 1 Timóteo, uma em 2 Timóteo e uma em Tito. Em 1 Timóteo 1,6 e 1,19, que nós já vimos, Paulo fala 2 vezes na boa consciência. 2 vezes também no capítulo 3, versículo 9 de 1 Timóteo. E em 2 Timóteo 1,3, Paulo vai falar de uma consciência pura ou uma consciência limpa. Embora a nossa tradução tenha palavras diferentes, é o mesmo termo no original, consciência pura e limpa. Então aqui vemos consciência boa, consciência pura ou limpa. Nos outros 2 casos, a referência é negativa. Porque Paulo fala em Tito 1,15, fala do problema de ter a consciência corrompida. E em 1 Timóteo 4,2, do problema de ter a consciência cauterizada. O que é a consciência? Novamente, se nós nos reportarmos ao dicionário de palavras do Novo Testamento do nosso irmão Vine, a consciência é um co-conhecimento. É o prefixo co antes da palavra conhecimento. Você sabe que é um coautor, né? Às vezes um texto tem um coautor, ou seja, tem um autor e tem outro, né, que é coautor com aquele primeiro. A palavra grega, synedizes, ela tem esse prefixo antes, é co-conhecimento, é um conhecimento ao lado do conhecimento. O que é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que os nascidos de novo, eles têm 2 fontes de conhecimento. O homem natural tem o seu conhecimento natural das coisas, mas o homem espiritual, aquele que nasceu de novo, ele tem uma outra fonte de conhecimento que acompanha esse conhecimento natural e que não deve ser confundido com o conhecimento natural. O nosso conhecimento natural, ele é mental, ele é sensitivo, mas o conhecimento que a consciência traz é espiritual. Então, a consciência é uma capacidade espiritual, movida pelo Espírito Santo no nosso espírito. O conhecimento natural, ele vem do nosso exercício das faculdades naturais que nós temos, da mente, principalmente, dos nossos sentimentos que também são perceptivos. Mas o conhecimento da consciência, ele vem do Espírito Santo. Portanto, a consciência é a percepção interior do homem quanto à qualidade moral das suas ações. Não só as suas ações, mas também as ações dos outros. É um órgão de julgamento, de discernimento do bem e do mal. Mas guardem essa diferença. Nós podemos usar a nossa mente, os nossos sentimentos também, para julgar o que é bom e o que é mal. Mas o julgamento da consciência, ele vem do nosso espírito pelo Espírito Santo. O nosso julgamento próprio, ele é contaminado pelos nossos interesses, pelas nossas razões, pela nossa personalidade, pelas nossas preferências. Nós julgamos
Se nos convém, se não nos convém. Se nos traz vantagem, se não traz vantagem. Se nos parece bom, se agrada aos nossos sentimentos. Mas o conhecimento que a consciência traz é um conhecimento espiritual. Você lembra quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel? Ele logo viu Eliabe o primeiro, o filho mais velho de Jessé. E a sua alma disse: eis aí o novo rei. Imediatamente o Senhor disse: eu o rejeitei. Assim funciona a nossa consciência. Muitas vezes ela vai se atravessar e negar aquilo que a nossa mente natural, que as nossas impressões naturais nos dizem. Pois não? Trocar? Alô? Tudo funcionando. Então, portanto, a consciência é um órgão espiritual, é um órgão do nosso espírito humano, que, habitado pelo Espírito Santo, nos capacita a discernir o bem e o mal aos olhos de Deus. Essa é a nossa consciência, por isso ela é muito importante. A consciência é uma faculdade de todo ser humano. Vamos abrir em Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Lá Paulo nos diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Aqui nós vemos que mesmo os gentios, inconversos, eles têm alguma atividade na sua consciência. Isso quer dizer que o espírito humano, ele não está completamente inativo. Nós vemos isso lá em João, no capítulo 8, quando aquela mulher que foi apanhada em adultério é trazida para o Senhor. E aqueles homens querem que o Senhor Jesus a julgue, a condene. E o Senhor diz: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Então, um a um, começando com os mais velhos até os mais novos, eles foram se retirando. Por quê? Porque eles foram tocados nas suas consciências. Então, a consciência, mesmo no seu estado caído, mesmo ela estando como que em estado de coma, ela é capaz de receber impressões. E é justamente por causa disso que é nesse lugar que o Espírito Santo vai vir buscando convencer a cada um do pecado, da justiça e do juízo. É na consciência que o Espírito Santo vai fazer isso. Então aqui diz que o gentio não conhece a lei do Antigo Testamento. Mas essa lei está presente por quê?
Porque a norma da lei foi gravada no seu coração. O ser humano, mesmo caído, ele tem uma marca que vem da sua criação. Ele não pode conhecer a lei. Muitos não puderam conhecer a lei dada a Israel. Mas a norma da lei, a obra da lei, ela está gravada no coração de cada gentio, cada pessoa, cada ser humano. Em cima dessa lei gravada nos corações, que dá aos homens um sentido de certo e errado, opera a consciência, testemunhando-lhes também a consciência. O Espírito Santo vem até a consciência e tenta, através da consciência humana adormecida, tenta nos despertar e nos levar para o Senhor. Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos. Vocês percebem, irmãos, aqui? A consciência, que é um órgão espiritual, e os pensamentos, que é a nossa mente, eles começam a trabalhar juntos. A consciência incomoda lá dentro e os pensamentos humanos começam a trabalhar, se acusando ou se defendendo. É assim que a consciência opera. Portanto, esse testemunho aqui não é um testemunho mental, o testemunho da consciência. A mente opera para tentar entender isso. Mas é um testemunho que é dado pelo Espírito Santo. Ainda continuamos com a pergunta: o que é a consciência? Romanos 9:1. Palavras de Paulo. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Vocês percebem a relação entre o Espírito Santo e a consciência? É aqui que nós vemos que a consciência é um órgão do nosso espírito. É uma parte do nosso espírito. E aqui, Paulo diz aos romanos que o que ele fala é a verdade. Ele vai falar sobre Israel, né? O que ele vai falar é a verdade, porque juntamente com ele, juntamente com a alma de Paulo, com a personalidade de Paulo, testemunha o Espírito Santo na sua consciência. Portanto, a nossa consciência está diretamente relacionada com a presença e a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. A consciência, então, é uma função do nosso espírito humano. No incrédulo, a consciência funciona de forma muito, muito limitada, ocasional. Mas uma vez que nós nascemos de novo, então, a consciência, por causa da habitação do Espírito Santo, por causa da vida de Cristo que vem pelo Espírito Santo habitar em nós, então a nossa consciência é vivificada e ela passa a ter um tremendo potencial. Contudo, se ela não for exercitada, ela não vai crescer. Nós não iremos experimentar a operação da consciência nos conduzindo na vida cristã. Nesse ponto da mensagem, eu teria que fazer uma revisão. Mas o Senhor é muito gracioso e Ele realmente arranja que nós, que vamos compartilhar aqui, complementemos um ao outro. Eu ia falar sobre o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, sobre a estrutura tripartida do homem, né, que envolve espírito, alma e corpo. Graças ao Senhor, nosso irmão César ontem já nos falou sobre isso. Então, nós não precisamos voltar a falar disso. Simplesmente reafirmar aqui. Vamos simplesmente reafirmar que precisamos ter consciência, irmãos, que somos espírito, alma e corpo. O homem é constituído dessas três partes.
E como o nosso irmão está falando na segunda sessão da manhã, é preciso entender essa parte. Porque como ele já falou, o problema não é com Deus. O problema está com essa parte, a alma, a personalidade humana. Então, Hebreus 4:12. Muitas pessoas dizem, não, o homem é só duas partes, né? A parte material é a parte imaterial. Mas aí, como é que nós tratamos Hebreus 4:12, que nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Divisão das duas partes imateriais do nosso ser. Quando nós caímos, essas 3 partes, elas se confundiram. É claro que o corpo não, né? O corpo é o nosso corpo físico, nós temos facilidade de entender isso. Mas, quando nós caímos, a nossa alma, por causa da desobediência, por causa do fato de que Adão comeu, e Eva também, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? A nossa alma, nossa personalidade inchou, cresceu, adquiriu uma primazia tremenda. Eles comeram o fruto daquela árvore, eles desenvolveram o seu próprio conhecimento do bem e do mal, em independência de Deus, em autonomia. E isso fez com que a sua alma, a sua personalidade ficasse gigante. E o espírito, coitado, lá dentro, ficou sufocado, amordaçado. Às vezes ele consegue emitir algum sinalzinho, muito fraco. Mas ele está lá. Essa é a condição, por natureza, do ser humano. Então, quando nós nascemos de novo, o Espírito é vivificado. O Espírito Santo de Deus vem habitar, não na nossa alma, ele vem habitar no nosso espírito. Por isso que é importante nós conhecermos. Isso não é somente um assunto didático, irmãos. É fundamental conhecermos como nós funcionamos. Que é o que o nosso irmão está falando na segunda sessão. Nós temos uma alma. Essa alma é dominante. Mas agora é preciso reconhecer, há um espírito que foi vivificado. Nesse espírito há uma vida. É a vida do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Aquele que me ama, guarda a minha palavra, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. E esse trecho de João nos fala que não é só o Senhor, mas o Pai. Eu e o Pai, nele faremos morada. Meus irmãos, isso é algo glorioso. Cristo vive em nós. Cristo veio em carne para que Ele pudesse nos dar vida e encarnasse em nós. E nós vivêssemos a sua vida. Essa é a realidade. Romanos 8,16 nos diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então existe o Espírito Santo e existe o nosso espírito. São duas coisas diferentes. Portanto, não é o Espírito Santo que vai falar diretamente para a nossa alma. Não, o Espírito Santo está no nosso espírito, ele habita no nosso espírito. E ele deseja, através do nosso espírito, falar. E a nossa alma precisa estar à disposição para entender, para perceber. E então, desejar obedecer. Isso são fundamentos básicos
que talvez a grande maioria dos que estão aqui já ouviram, talvez várias vezes. Mas como o nosso irmão Mac disse ontem à noite, irmãos, o encargo da sua mensagem, como precisamos enfatizar, repetir, trazer de novo ao coração esses fundamentos. Nós não somos chamados a viver a vida cristã com a nossa alma. Isso significa tentar viver a vida cristã com a vida velha de Adão. Não. Essa vida é corrompida. Essa é uma vida desviada de Deus. Então, é preciso reconhecer lá dentro de nós que há uma outra vida. E essa vida precisa ser cultivada, precisa crescer. Nós precisamos aprender a discernir os movimentos dessa vida, os sentimentos dessa vida. Muitos de nós são tão sensíveis, estão sempre pensando, o que aquela pessoa está pensando a meu respeito? Como é que eu vou dizer tal coisa para aquela pessoa? Como é que eu... somos tão sensíveis ao que os outros falam, ao que os outros podem falar, podem pensar. Mas, irmãos, nós precisamos que a cruz do nosso Senhor Jesus opere em nós, para que essa sensibilidade natural diminua e cresça a sua sensibilidade, a sensibilidade do seu Espírito em nós. O Senhor não vai fazer isso impondo esse caminho às nossas vidas, mas Ele nos convida a renunciar aos hábitos independentes da nossa alma, para que possamos conhecer a voz da consciência, a operação do seu Espírito no nosso interior. Portanto, irmãos, tenha consciência disso. Dentro de você habita uma outra vida, que não é a vida que você tinha antes da conversão. Aqui temos um problema de dupla personalidade. Você já pensou nisso? Dupla personalidade. Na verdade, existe uma velha vida. Ela está lá. Na redenção, essa vida antiga, ela não foi extirpada. Ela não foi tirada, ela está lá. E se nós a alimentarmos, ela vai continuar ativa em nós. Mas existe agora uma nova vida. E a vida cristã é um chamamento de Deus para que nós aprendamos a viver por meio dessa vida. Hebreus fala de algo que se chama os poderes do mundo vindouro. Meus irmãos, essa vida que está em nós tem tremendo potencial. Mas nós precisamos exercitar essa vida, crescer nessa vida. Por isso precisamos aprender a ouvir a voz da consciência, a ter uma boa consciência. Hebreus 4:12, que nós já lemos, fala da palavra de Deus, o Logos, vivo e eficaz, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja, a palavra de Deus, ela é usada pelo Espírito Santo. Efésios nos diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus, ela vem para cortar em nós. O que é esse corte? É um corte que separa coisas que estão fundidas. A alma e o espírito estão fundidos numa coisa só. E o espírito sufocado pela alma. Essa é a nossa condição como seres caídos. Mas a redenção, ela vivifica o espírito. Só que agora, para que a vida cristã cresça, é necessário que a palavra viva e eficaz corte e separe a alma do espírito.
torne claro para nós o que é o domínio da alma, o que é o domínio do espírito. E aí ela vai nos capacitar a discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, eu vou entender os pensamentos, eu vou entender a atividade da minha mente. Eu vou entender os propósitos, eu vou entender a atividade da minha vontade. Vocês entendem, irmãos? Então a palavra de Deus, ela faz esse corte. É a palavra de Deus que vai nos limpar, que vai deixar claro para nós. Então, meus irmãos, entendam que aqui existe uma convocação a todos os santos a se voltarem para a palavra de Deus, a serem ativos em ler a palavra de Deus, se dedicarem à leitura de toda a palavra de Deus. Não somente leitura, mas meditar, separar trechos pequenos, estudar, se detendo nas palavras, memorizar trechos das Escrituras, estudar com auxílio de material saudável. Mas nós devemos criar raízes na palavra de Deus, porque aí o Espírito Santo vai poder usar essa palavra que está depositada em nós para nos limpar, para separar as coisas, de maneira que nós vamos poder entender. Quando os pensamentos são os nossos, ou os pensamentos são aqueles que vêm do Espírito Santo. Quando a vontade, o propósito, é nosso próprio, ou quando ele é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. O grande problema, irmãos, é que muitos cristãos, pela sua negligência com a palavra de Deus, eles também não conseguem entrar mais profundamente nessa obra de divisão. A palavra de Deus, ela vai nos conduzir no caminho da cruz. Ela vai dizer, claro, o que é nosso e o que é do Senhor. Ela vai nos dizer assim, rejeita o que é teu e toma aquilo que é do Senhor. Mas muitos têm andado muito pouco nesse caminho da divisão de alma e espírito. Por causa disso, é impossível prosperar, é impossível avançar na vida cristã. Permanece uma confusão. O que é a minha vontade? O que é a vontade de Deus? O que eu devo decidir? Como é que eu me posiciono diante dessas coisas? Como é que eu faço com a educação dos meus filhos? O que eu faço com a questão de emprego, dinheiro? Como é que eu faço com a minha contribuição pessoal, a obra de Deus? Fica tudo confuso. Sentimentos, pensamentos, vontades. Porque não houve essa divisão. Ela deve ocorrer para que nós possamos entender a voz da consciência. Será que nós temos uma boa consciência? Um dos versículos que nós lemos, Paulo fala do perigo de não manter uma boa consciência e naufragar na fé. Então, aqui nós vemos que há um real perigo. Se o cristão, após ter nascido de novo, não procura andar com uma boa consciência. Paulo falou, 1 Timóteo 3,9, sobre manter uma consciência limpa. 1 Timóteo 3,9 nos diz assim, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O que é a consciência limpa? 1 Timóteo 1,3. Dou graças a Deus a quem sirvo como meus antepassados, com consciência pura. O que é isso? Tito 1,15 nos diz assim, todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Será que
temos esse perigo de ter a nossa consciência corrompida? Veja bem, irmãos, nós nascemos de novo. A nossa consciência foi despertada, é uma das funções do Espírito. Ela foi despertada, ela está ativa agora. Ela vai se manifestar mais nas nossas vidas. Mas pode acontecer, se nós rejeitarmos a boa consciência, que venhamos a naufragar na fé. Pode acontecer, como diz lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. O que é cauterizar? Quem é da área médica sabe o que é cauterizar, né? Cauterizar é um processo de queimadura, queima o tecido. Aquilo ali perde a sensibilidade. A consciência cauterizada, ela perdeu a sensibilidade. Ou seja, o Senhor falou tantas vezes, o Senhor se manifestou tantas vezes, e tantas vezes nós o rejeitamos, a voz da consciência, que isso acaba cauterizando a consciência. Perdemos a sensibilidade espiritual. Quando nós nascemos de novo, nós tivemos uma experiência muito clara da voz da consciência. Todos se converteram por meio do toque do Espírito Santo na consciência. Foi ali que o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, irmãos, é muito interessante quando nós encontramos algum irmão que a gente conhece pouco, perguntar como foi a experiência de conversão. Eu acho que todos aqui devem ter tido já essa experiência. Quando a gente pergunta, né, e a pessoa começa a lembrar e ela conta, sempre é algo muito precioso. Como foi a experiência, como o Senhor aproximou aquela pessoa dele e levou aquele momento de entrega, de recebimento de vida. Tem histórias tão bonitas nisso. Por quê? Porque ali a consciência daquela pessoa se manifestou. A voz de Deus se fez ouvir. Aquilo é algo muito precioso, é um tesouro, um patrimônio espiritual que nós temos. No entanto, a pergunta é a seguinte: depois dessa experiência inicial, será que nós seguimos ouvindo a voz da consciência? Ouvimos aquela voz inicial, sim. Foi ela que nos levou ao novo nascimento. Mas essa experiência inicial, ela deve continuar. Ela deve progredir. A voz da consciência deve seguir sendo ouvida. Agora, meu irmão, minha irmã, seu espírito está cheio de vida. Porque a vida de Deus habita em você. Ela está lá, no seu espírito, pelo Espírito Santo. Você já pensou nisso? E essa vida começa a se manifestar, sempre pela consciência. Toda a virtude da presença do Espírito Santo em nós pode ser experimentado. Agora, deve ser experimentado, deve ser explorado, deve ser exercitado. Esse é o caminho do crescimento da vida cristã. Tudo começa com o exercício da nossa consciência. Nós temos 2 testemunhos de Paulo quanto à boa consciência. Em Atos 23:1, Paulo diz assim: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Depois do capítulo seguinte, Atos 24:16, Paulo diz também: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O que isso quer dizer?
Isso significa que Paulo nunca permitia que a sua consciência fosse ofendida. Nós podemos entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Nós podemos até mesmo apagar o Espírito Santo que em nós habita. Nós podemos resistir ao Espírito Santo que em nós habita. Paulo não permitia que isso acontecesse. Será que Paulo era perfeito em obediência? Certamente que não. O único perfeito em obediência foi o nosso Senhor. Paulo certamente cometia seus erros. Mas ter uma consciência boa significa que Paulo, quando cometia algum erro, ele percebia aquela perda de paz interior. Ele buscava o Senhor. Ele entendia aonde havia pecado. Ele se arrependia, confessava e voltava a caminhar com o Senhor. Quando reprovado, ele se ajoelhava, pedia perdão ao Senhor. Ele restaurava a sua comunhão. Vejamos um exemplo na vida de Paulo, no ministério de Paulo. Pedi para o Edson, ao nosso irmão aí, colocar mais um mapa. Eu vou pegar aqui o... obrigado. Quando eu era criança, os aparelhos de televisão eram com válvulas, né? Os irmãos bem mais velhos vão lembrar disso aqui, né? Aí tinha que esperar esquentar as válvulas para aparecer a imagem na TV, né? Demorava um pouquinho, né? E aparecia um pontinho no meio da tela, assim, daqui a pouco ele... o projetor, ele tem um pouquinho disso ainda, né? Eu vou mostrar um mapa para os irmãos da segunda viagem missionária de Paulo. E antes de olhar esse mapa, eu vou ler o texto de Atos 16, de 6 a 10, que nos diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, o que nós vemos aqui neste mapa, irmãos? Aqui, Paulo saiu de Antioquia, foi percorrendo a região frígio-gálata e passou por Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. Aquelas igrejas que haviam sido estabelecidas na primeira viagem. Uma vez que eles passaram por aqui, eles seguiram adiante e eles pensaram: devemos ir adiante. Para onde é que nós vamos? Onde foi que Paulo pensou em ir? Paulo pensou em ir para Éfeso, aqui, ó. Então eles estavam por aqui, nessa região. Eles pensaram em ir nesta direção aqui, né? Por que Paulo pensou em Éfeso? Porque Paulo era ambicioso. Paulo tinha desejo de ganhar o mundo para Cristo. Filipenses, ele diz: prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado. Ele era um conquistador de vidas para estabelecimento das igrejas, do testemunho do Senhor. Ele queria ir para Éfeso, cidade grande, metrópole, numa província importante. Dali o evangelho seria disseminado. Parece uma boa ideia, né?
Talvez muitos de nós pensaríamos da mesma forma. Mas Paulo tinha a voz da sua consciência ativa. O que o Espírito Santo fez? Impediu. Não foi um terremoto que derrubou ponte na estrada, não foi uma inundação. Às vezes o Senhor tem que fazer coisas assim conosco, né? A gente é tão insistente e teimoso que às vezes o Senhor tem que vir e fazer algo por misericórdia, né? Mas não. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo no seu espírito. Não só Paulo, mas Silas, Timóteo. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Bom, não dá para vir daqui para cá, para Éfeso. O que eles pensaram? Bom, vamos para o norte então aqui, ó. Bitínia. Outra província. Tentavam ir para Bitínia. O que aconteceu? O Espírito de Jesus não o permitiu. Outra vez. Vocês percebem a sabedoria do Espírito Santo? Primeiro diz que o Espírito Santo o impediu. E agora diz que o Espírito de Jesus não permitiu. Porque é a vida de Cristo no nosso espírito. O Espírito Santo traz essa vida, a realidade da vida de Cristo para nós. E essa vida quer se mover, ela quer nos conduzir. Então, eles também não puderam ir para Bitínia. Nós sabemos que no futuro Paulo foi a Éfeso. Na sua volta nessa viagem, ele passou por Éfeso. E na sua terceira viagem, ele ficou lá 3 anos. Ou seja, não é que Éfeso estivesse proibido para o apóstolo Paulo. Não. É que não era o momento, não era a hora. Bitínia. Quem é que foi para Bitínia? Leia a introdução da primeira epístola de Pedro. Ele se dirige aos irmãos na Bitínia. Pedro deveria ir para lá. O que aconteceu, irmãos? Não dava para ir para cá, não dava para descer para cá, só restava ir em frente. E eles foram em direção ao mar Egeu, até Troade. E ali certamente não sentiram impedimento do Espírito Santo. Então eles foram. Mas de alguma forma eles chegaram em Troade e não perceberam que ali, em Troade, era o lugar para exercer o seu ministério. Então, numa noite, Paulo teve aquele sonho. Um homem na Macedônia, dizendo para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente eles perceberam a direção do Senhor. Nós sabemos que Paulo, Silas, Timóteo, foram para a Macedônia. Filipos, Tessalônica, Bereia. E ali foram estabelecidas aquelas assembleias. Essa era a vontade de Deus, essa era a direção do Espírito Santo. Mas foi necessário que eles fossem obedientes à voz da consciência. Do contrário, eles não estariam lá em Troade para receber a direção do Espírito Santo, quanto à vontade de Deus. Acho que o mapa aqui já pode desligar. Meus irmãos, talvez nós não sejamos apóstolos como Paulo, como Silas, como Timóteo. Mas a pergunta é a seguinte, já fomos impedidos pelo Espírito Santo alguma vez? Você já foi impedido pelo Espírito Santo? Você já teve impulso de fazer alguma coisa? Já fez um plano? E depois sentiu no seu coração aquele sentimento? Talvez o Espírito Santo não tenha impedido alguma viagem apostólica nossa. Mas a pergunta que podemos fazer, a nossa língua já foi impedida pelo Espírito Santo?
Tiago diz que a nossa língua é fogo, ela põe em chamas a existência humana. Será que a nossa língua já foi impedida? Será que nós já sentimos a palavra vindo e aquela voz dizendo, não fala, não diz? E fomos obedientes? Isso é uma coisa pequena, mas nessas coisas é que nós exercitamos a nossa consciência. Pensamentos. Nosso irmão estava falando ontem de pensamentos. Como a nossa vida de pensamentos, ela vagueia pelo mundo afora, irmãos. Ela faz tantas cogitações. Será que a disciplina do Espírito Santo já tem comparecido na nossa vida de pensamentos? Para rejeitarmos pensamentos que não correspondem ao desejo de Deus e usarmos as nossas mentes em cooperação com os pensamentos do Espírito de Deus. Nós não somos perfeitos. Muitas vezes a consciência nos diz algo, mas nós seguimos adiante. Não fala, nós falamos. E nós pecamos. O que acontece depois? Ficamos pesados. O que devemos fazer? Dobrar os nossos joelhos. Confessar o nosso pecado ao Senhor. Pedir perdão. E o seu sangue precioso nos limpa de todo o pecado. Se você pecou e ofendeu alguém, então além de confessar ao Senhor, vá lá e confesse para o seu irmão. Meu irmão, me perdoa. Eu falei o que eu não devia. Isso é crescer na experiência da boa consciência. É um aprendizado, mas o nosso coração tem que estar aberto. Qual foi a última vez que nós confessamos pecados diante do Senhor? Mas a mais difícil é, qual foi a última vez que nós confessamos algum pecado para um irmão, para uma irmã? Isso é tão humilhante para o nosso eu, né? Mas esse é um exercício espiritual da consciência. O arrependimento. Meus irmãos, existe tanto engano a respeito do arrependimento. Nós pensamos que o arrependimento é para alguém que não é convertido. Aí ele se arrepende dos seus pecados e vem para o Senhor. Mas aí, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, a gente esquece do arrependimento. Mas o arrependimento deve ser uma coisa constante, uma disciplina constante, porque nós somos imperfeitos. Nós estamos aprendendo. E a marca de quem aprende é que às vezes hajam erros, hajam tropeços. Devemos nos arrepender diante do Senhor. E às vezes, uns diante dos outros. Quando nós começamos a nossa caminhada cristã, é provável que a consciência nos reprove em pecados mais grosseiros, em pecados mais, assim, aqueles pecados que todo mundo considera pecado, pecado até que o mundo considera pecado. Mas, irmãos, é necessário crescimento nisso. A voz da consciência deve nos reprovar, até mesmo em coisas bastante sutis. Se nós desejamos crescer na vida cristã, nós não podemos nos contentar com o que já alcançamos. A paralisia na vida cristã significa morte, estagnação. A vida cristã, meus irmãos, é uma coisa dinâmica. Ela precisa estar constantemente crescendo. Então, ela precisa se aprofundar.
Então, se um dia você confessou coisas maiores, adultérios, roubos, violência, com o tempo você começa a confessar aqueles pensamentos indevidos, aqueles olhares indevidos, aquelas intenções de coração, aqueles ciúmes. A consciência começa a fazer você sensível para isso. E você confessa. E isso vai disciplinando a nossa vida para viver segundo a piedade. A nossa consciência, ela corresponde ao sentimento da nossa alma. É um órgão sensitivo. Só que, como nós já dissemos, enquanto a nossa alma ela tem uma sensibilidade vinculada ao nosso eu, à nossa pessoa, a consciência ela tem uma sensibilidade em relação a Deus, à vontade de Deus, ao coração de Deus. A consciência se sensibiliza com aquilo que sensibiliza o coração de Deus, com aquilo que move o seu coração. Por isso é preciso saber o que é nosso, o que é a nossa sensibilidade e o que é a voz da consciência. Então, irmãos, esse é um exercício. Os princípios estão aqui. Exercitar a consciência, procurar ouvir essa voz que fala lá no nosso interior, para que nós não tenhamos a consciência corrompida e, por fim, cauterizada, e ela se torne insensível. Nesse ponto, nós precisamos tocar num assunto muito importante. Estamos falando sobre a consciência, sobre uma função espiritual. Amanhã nós vamos falar sobre a sã doutrina. E na questão da sã doutrina nós vamos falar sobre a palavra de Deus como fundamento da nossa vida cristã. Então hoje eu só estou falando da faculdade da consciência. Então pode parecer até que pelo que eu estou falando hoje, nós estamos assim enfatizando um certo misticismo, né? Como se nós agora fôssemos esperar a voz que vem do céu. Se nós fizermos isso, cuidado. Mas amanhã, quando vermos essa doutrina, nós vamos entender que a consciência, ela usa como fundamento para falar conosco a palavra de Deus. Então, irmãos, eu não estou aqui dizendo que nós devemos nos tornar místicos. Tem muitas coisas úteis que nós aprendemos com os místicos da história da igreja. Mas temos que ter cuidado, porque ouvir a voz da consciência tem a ver com essa divisão da alma e do espírito, que é operada pela palavra de Deus, separando o que é nosso, as nossas imaginações, as nossas conjecturas, daquilo que é a vontade de Deus. Mas para ouvirmos o Espírito Santo precisa da palavra de Deus. Eu estou falando para vocês em português. Nós entendemos um ao outro. Nosso irmão Mac não fala português. Ele precisa do intérprete. O Espírito Santo que habita em nós, na nossa consciência, para falar conosco, ele precisa da palavra de Deus. Se nós não conhecermos esse idioma da palavra de Deus, nós não vamos dar ao Espírito o meio pelo qual ele precisa para falar conosco. Vocês entendem isso? O Espírito que habita em nós e que quer falar através da consciência conosco, ele precisa da palavra de Deus. Então é muito importante que nós tenhamos essa clareza. Queremos ouvir a voz da consciência, mas não perca a mensagem de amanhã, porque ela vai falar do fundamento para essa consciência funcionar, que é a palavra de Deus. Primeiro Timóteo 4, 7 a 8.
Paulo diz a Timóteo: rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico é proveitoso por um pouco, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. A nossa tradução diz o exercício físico é pouco proveitoso. Não. O original aqui diz, ele é proveitoso sim, por um pouco. Por quê? Porque ele só é proveitoso enquanto nós estivermos nesse corpo aqui. Por isso. Mas ele é proveitoso. Esse corpo é o templo do Espírito Santo, irmãos. Temos que cuidar dele. Não devemos idolatrar o nosso corpo. Aí nós exageramos. Não. Mas devemos cuidar desse corpo. Exercitar esse corpo. Alimentar bem esse corpo. Dormir bem. Para quê? Para que nós possamos servir ao Senhor com esse corpo. Então o exercício físico, ele é proveitoso sim. Mas a piedade se refere ao exercício espiritual, ao exercício do Espírito, do qual a consciência faz parte. Esse ele é proveitoso agora e é proveitoso depois. Ele tem recompensa. Então, assim como nós exercitamos, devemos exercitar o nosso corpo, para que ele funcione bem. Muito mais ainda devemos exercitar o nosso espírito. E o que significa exercitar o nosso espírito? Ouvir a voz da consciência. Se aquietar diante de Deus. Não entrar na pressa desse mundo para discernir a sua vontade. E nesse ponto é que nós temos que entrar em outra questão, que eu vou entrar só um pouco agora. Amanhã nós vamos falar mais. Além de nós conhecermos a nós mesmos, como é que nós somos, como é que nós funcionamos, isso é muito importante, irmãos. Como temos falado, nós não vamos crescer se não entendermos como é que a palavra de Deus vem cortar, separar alma e espírito, para que nós separemos as coisas. É muito importante conhecer como é a nossa alma, por natureza. Ela quer comandar. A nossa alma, ela quer viver a vida cristã. Ela quer assumir o comando. Quando nós nos convertemos, ela diz assim, tá, agora deixa comigo. E aí a nossa mente, nossos sentimentos, nossa vontade ficam intocados, tentando viver a vida cristã. E é isso que Paulo fala a Timóteo. Tendo a forma da piedade, mas negando-lhe o poder. Parece piedade, mas o poder da piedade não está ali. Então, precisamos sim conhecer como é que nós funcionamos, para espiritualmente funcionarmos da forma correta. Contudo, devemos lembrar, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós saímos deste mundo. Nós saímos desse mundo porque não pertencemos mais a ele. No entanto, fomos colocados numa situação muito peculiar. O Senhor nos tirou do império das trevas, mas não nos tirou desse mundo mau. Nós continuamos vivendo aqui. João 17,15, a oração do Senhor. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E aí vem essa questão, irmãos. Como é que nós vamos viver uma vida piedosa? Como é que nós vamos ouvir a voz da consciência num contexto completamente hostil a isso? Como faremos isso? Então, conhecer esse contexto em que nós vivemos é importante. Identificar a natureza desse contexto em que nós vivemos é muito importante para percebermos aquilo que é contrário
a vida piedosa, aquilo que é contrário ao cultivar, ouvir a voz interior da consciência. Nós, quando nascemos de novo, imediatamente fomos colocados num campo de batalha. Você já reconheceu isso, meu irmão? Minha irmã. Lembra lá de Daniel 10? Daniel precisava receber revelação. Ele orou e jejuou por 21 dias. Ao fim ele recebeu a resposta. O que o anjo lhe disse? O príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Meus irmãos, nesse mundo nós enfrentamos constante, contínua oposição. Efésios 6, Paulo ali nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Quando nascemos de novo, fomos colocados num contexto que agora se tornou um contexto adverso. Nós fomos criados com mentes que devem ser usadas. A nossa mente, o nosso pensar, como os irmãos têm falado, é fundamental. Nós devemos ter muito cuidado com alguns ensinos, até mesmo por parte de autores cristãos, que falam na anulação da mente ou na destruição da alma. Muito cuidado com isso, meus irmãos. A nossa alma não deve ser destruída de maneira alguma. Se a nossa alma for destruída, nós viraremos zumbis passivos. A nossa alma é central, como o irmão César tem falado. Ela é o gerenciador, o meio-campo. Ela articula tudo que vem do Espírito para que aquilo se torne real no nosso corpo. Esse é o papel da nossa alma. Então a nossa mente, sim, ela tem que ser liberta da centralidade em si mesma, da centralidade do eu. Ela precisa ser arrancada dessa característica mesquinha, mas em seguida ela deve ser usada. Ela precisa ser usada para identificar a vontade de Deus, para entender, para aplicar a vontade de Deus. Ela é fundamental. Nossa mente não deve ser anulada, muito menos destruída. Irmãos, eu já vi cânticos cristãos que falam em anular a alma. Não, meus irmãos. A alma deve ser tratada pela obra da cruz. Ela deve ser sujeita ao Espírito. Ela deve se submeter à disciplina do Espírito Santo. Mas ela precisa estar ativa. Nós vimos no versículo-chave que Paulo fala a Tito que devemos ser educados, educando-nos, né? Para que vivamos, né, sensata, justa e piedosamente no presente século. As nossas mentes, nossos sentimentos, nossa vontade devem ser educados para serem instrumentos do Espírito Santo. No entanto, no nosso mundo de hoje, de agora, nós vemos um processo de substituição do nosso raciocínio analógico. Um relógio de ponteiros é um relógio analógico. Para você identificar a hora nesse relógio, você tem que entender. Existem 1 a 12, né? Na verdade, o 12 já é o 1, né? O 12 é o 0, né? Começa 1, 2, 3. Você tem aquele círculo. Ali você tem 2 ponteiros. O ponteiro menor, ele marca as horas. Você pode relacionar ele diretamente com os números.
O ponteiro maior, ele marca os minutos. E aí os números não correspondem, você tem que fazer aquela leitura. O menor, 4. O maior está no 2, 4 e 10. Pode ter um terceiro ponteiro, que é o ponteiro dos segundos. Aí a coisa, né, aparentemente complicaria ainda mais. Esse é um relógio analógico. Para a maioria de nós, isso é algo comum. Nós sabemos como funciona. Né? Mas é um instrumento pelo qual eu entendo, eu leio a hora, eu entendo, por analogia, o que significa aquilo que está ali disposto, aqueles números, aqueles ponteiros, e eu sei a hora do dia. Mas hoje em dia tem os relógios digitais. Relógio digital não exige que você pense coisa nenhuma. Está ali, 12h20. Está dado. Eu só tenho que saber números. Eu trabalho como professor numa faculdade de arquitetura. Quando nós chegamos para a aula, a gente tem que ir na portaria pedir a chave da aula e os controles de ar-condicionado, projetor. A gente pega ali uma bolsinha. Aí a gente assina o nome ali, a sala de aula que vai usar, o número, né, nosso número na universidade e o horário que pegou. Na volta, depois da aula, tem que ir lá devolver e fazer o mesmo processo. Uma moça bem novinha começou a trabalhar na portaria. E eu um dia, voltando da sala, entreguei os controles e fui assinar o livro. E aí ela estava na frente do relógio analógico que tem na portaria. Aí eu pedi para ela, pode olhar a hora para mim ali e me dizer? Ela me disse assim, professor, eu não sei ler a hora nesse relógio. Eu fiquei embasbacado. Eu não imaginei que isso fosse possível. Eu imediatamente olhei o meu relógio, coloquei a hora ali e fui embora. Mas vocês percebem? Certamente, né, ela é da chamada geração Z, né, pós-milênio. A partir de 97, ali, né? Ela já cresceu num ambiente digital. Ela já cresceu com todo esse mundo digital dado para ela. Mas, irmãos, isso mostra um processo que está em andamento neste mundo. Um processo de substituição do uso da nossa mente. Um processo em que nós não precisamos mais usar a mente. Se você se perder aqui em Poços de Caldas, abra o Google Maps. Meus irmãos, não está errado isso. Não. Quer achar um restaurante bom para comer agora, no horário de almoço? Vai ali. A gente tem que usar essas coisas, isso faz parte. Mas percebam que, por trás das coisas úteis, existe um processo de tomar conta da nossa mente, tomar conta do raciocínio, empobrecer o ser humano em termos das suas capacidades cognitivas, dedutivas, analíticas. Vocês percebem isso? Essa geração Z não suporta mais do que 10 minutos de uma aula expositiva. Se aquela moça estivesse aqui nesse auditório, eu já teria saído há muito tempo. Mas, irmãos, isso é para nós percebermos que é um processo em andamento. Essa era digital em que nós vivemos, ela está roubando os nossos corações e as nossas mentes. Eu não quero aqui dar ideia para os irmãos que eu sou um cruzado contra celulares, computadores, e dizer para os irmãos, joguem tudo na lata de lixo. De maneira nenhuma, irmãos. Essas coisas vieram, existem coisas boas. Eu estou aqui com um tablet, né, com a mensagem. Eu uso o celular. Mas nós não podemos ser inocentes, ingênuos, sem discernir as coisas que vão por trás disso. Então, é muito importante. Nós, hoje em dia, estamos hipnotizados pelos nossos celulares. Eu sempre recomendo
para quem eu posso. Não leia a Bíblia no celular, leia a sua Bíblia na Bíblia de papel. A Bíblia de papel não te dá aviso. Ela não avisa que tem mensagem do WhatsApp ou que tem e-mail. Ela não dá aviso do Instagram ou do Facebook ou sei lá eu o quê. Ela não te atrapalha, ela não fala da tua agenda. Ela não vem com um aviso do teu banco. Ela não vem com oferta dos milhares de aplicativos que você tem. Porque ela é só uma Bíblia de papel, ela só tem a palavra de Deus. Que maravilha, irmãos! Hoje em dia, veja um fenômeno muito comum. Você tem uma fila num lugar. O que acontece? A pessoa chega na fila, pega o celular. Um consultório. Chega lá, consulta, senta, pega o celular. Todos os nossos vazios de vida, eles são preenchidos pelo celular. E ali nós vamos para redes sociais, para tudo que pudermos, para notícias, para esportes, até compras fazemos. E o resultado? Qual é o resultado, irmãos? Nós não temos mais vazios, nós não temos mais intervalos quietos. Não conseguimos mais quietude para poder ouvir a voz da nossa consciência. Você só poderá ouvir a sua consciência se você se aquietar. Não tema desligar o seu celular de vez em quando. Não tema deixar o seu celular para trás de vez em quando. Cultive uma vida aquietada, a sós com o Senhor. Essa é a única forma de nós resistirmos à cultura dessa era digital na qual nós vivemos. Hoje, com a inteligência artificial, o que se diz é que toda atividade humana será substituída pela inteligência artificial. Só existe uma coisa que a inteligência artificial jamais poderá antecipar: a voz do Espírito Santo no nosso espírito. Isso é exclusivamente nosso, dos filhos de Deus. Por isso, irmãos, que privilégio ter essa vida que habita em nós, a vida de Cristo pelo Espírito Santo, ter uma consciência ativa. Que o Senhor nos leve a cultivar essa consciência. Nem vamos poder falar aqui das outras funções do Espírito Santo. A intuição, que é a mente do Espírito, e a comunhão, que é a vontade do Espírito. Mas teremos nossas oportunidades. Que possamos cultivar, ouvir a voz da consciência e nos aquietarmos para que o Senhor nos leve adiante. Vamos orar. Senhor amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo modo maravilhoso, não somente que tu nos criaste como seres humanos, mas pelo modo maravilhoso que tu nos redimiste, vivificando o nosso espírito e nos ajudando a entender a tua voz lá dentro de nós. Senhor, nós queremos crescer em ouvir a tua voz. Nós queremos aprender a sermos impedidos por ti, para depois aprender a sermos impelidos, impulsionados por ti. Ajuda-nos a conhecer a voz da consciência, Senhor. Fala aos nossos corações. Nós precisamos aprender. Senhor, nesses dias da cultura digital, permite que nos aquietemos para ouvir a tua voz mansa e suave. Tu não estás no terremoto, tu não estás no incêndio, tu não estás no barulho, tu estás naquele cicio, manso e suave. Nós queremos te ouvir, queremos ser aqueles que são guiados pelo
Espírito. Filhos maduros, guiados pelo Espírito. Fala conosco, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus.